Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja uma manhã de muita alegria, uma manhã de paz, uma manhã onde nós possamos realmente estar na presença do nosso Deus e, ainda que separados fisicamente, possamos, cada um de nós, nas nossas casas, buscar ao nosso Deus e ter a experiência de ouvir a sua voz e ter comunhão com Ele. Que seja então uma oportunidade singular, única para cada um de nós e que de fato creiamos no poder transformador do nosso Deus. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias lá no Salmo de número 136. É um convite para que possamos adorar ao nosso Deus e reconhecer a sua bondade. Salmo de número 136. Diz assim o Salmo: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com o entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. É por causa das misericórdias de Deus que nós podemos nos reunir, ainda que nas nossas casas. É por causa da misericórdia de Deus que nós temos vida e podemos ouvir a sua voz. Possamos aproveitar essa oportunidade, possamos reconhecer a bondade de Deus e contar as muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Eu convido os irmãos e irmãs para que cantemos o hino de número 172 do Novo Cântico, Chuvas de Bênçãos. Cantemos, louvemos ao nosso Deus nessa manhã. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos
outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus nesse momento? Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, nós queremos engrandecer o Senhor e reconhecer que a tua misericórdia dura para sempre. Por isso nós estamos aqui, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo, santo, amoroso, que nos ama, que se preocupa conosco, que se interessa pela nossa vida. Portanto, um dia enviou o teu único filho para morrer na cruz no nosso lugar, para nos resgatar, para transformar a nossa vida, para nos dar essa nova vida que nós experimentamos em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque agora somos filhos e filhas do Senhor. Que saibamos aproveitar essa grande oportunidade, que possamos reconhecer que o teu Santo Espírito habita em nós, e é Ele que nos ajuda como nosso companheiro nessa longa jornada, nessa caminhada por esse mundo de tantas lutas e dificuldades. Ó Pai, nós queremos agradecer, porque somos privilegiados em poder adentrar a tua presença, graças à mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós ainda vamos buscar o perdão de Deus, e eu gostaria de ler novamente o verso 23, que diz assim acerca de Deus: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é uma constante nos Salmos, lembrar do abatimento, a tristeza do povo de Deus, seja por causa do pecado, seja por outras razões, mas a Bíblia sempre vai mostrar que Deus é aquele que nos visita, que se lembra de nós e que vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos levantar, para nos perdoar, para nos ajudar na nossa caminhada. Portanto, irmãos e irmãs, nós sempre devemos nos apresentar a Ele com um coração sincero e buscar a sua presença. Mas antes de orar, antes de confessar os nossos pecados, nós ainda vamos cantar o hino de número 86 do Novo Cântico. É uma oração, é um pedido para que de fato o Espírito Santo de Deus venha nos moldar, nos transformar, nos renovar e nos fazer de fato um povo que anda na presença do nosso Deus e que vive para a glória dele. Cantemos esse hino e depois nós vamos orar confessando os nossos pecados nessa manhã. Louvemos ao Senhor. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Espírito
nos consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do Trino Deus, opera em nós, Espírito do Trino Deus, opera em nós, Espírito do Trino Deus, opera em nós, quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do Trino Deus, opera em nós. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos confessar que somos pecadores e pecadoras, salvos pela graça do Senhor. Infelizmente, ainda pecamos no pensar, no falar e no agir. Muitas vezes o nosso coração se esquece, não se lembra de que deve obediência absoluta ao Senhor em todo tempo e em qualquer tempo. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Ensina-nos a amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Que o Teu Santo Espírito possa sondar o mais profundo do nosso ser e possa nos ajudar a reconhecer os pecados que temos cometido contra o Senhor, a fim de que possamos, com a Tua ajuda, confessar e abandonar esses pecados, para que vivamos uma vida reta na Tua presença, de acordo com a Tua vontade. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, perdoa os nossos pecados e nos mantenha em comunhão com o Senhor. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar nessa manhã para que os irmãos e irmãs para que abram suas Bíblias lá no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Eu vou ler apenas o verso de número 2. A oração final que Abacuque vai fazer. E eu quero que nós, nessa manhã, possamos partir a nossa meditação a partir desse verso. Abacuque, capítulo 3, o verso de número 2, que diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Vamos orar novamente? Pai, fala aos nossos corações nessa manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos aprender com o Senhor. Que a tua graça maravilhosa, bondosa, nos assista nesse momento difícil em que nós vivemos, em que nós passamos e precisamos do teu favor. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, possamos sempre ver a boa mão do Senhor a nos conduzir e que reconheçamos sempre que as tuas misericórdias, de forma copiosa, abundante, são renovadas diariamente sobre as nossas vidas. Por isso nós agradecemos e louvamos ao Senhor por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, eu quero aqui nessa manhã trazer uma meditação acerca do livro de Abacuque, para que possamos aqui refletir e pensarmos juntos acerca da oração. Mas antes gostaria de começar dizendo o seguinte: me parece que essa é a grande dinâmica da nossa vida aqui nesse mundo e muitas vezes nós não a compreendemos, mas somos chamados a parar, a pensar, a refletir e tomar a melhor escolha ou a melhor decisão acerca disso. E funciona mais ou menos assim: eu oro, Deus responde, porque Ele sempre responde. Eu não gosto da resposta de Deus,
E aí começa a nossa luta até uma entrega total e incondicional para Deus, a fim de fazer a vontade dele. Essa é a nossa luta. Nós crentes, homens e mulheres, oramos a Deus. Deus responde. Infelizmente, pela nossa limitação e finitude, e por conta do pecado, nós, na maioria das vezes, não gostamos da resposta dele. E aí começa uma dificuldade. Você, eu, nós já passamos por isso. E você também já teve que orar como Jesus Cristo no Getsêmani. Você se lembra? Lá no capítulo 14 de Marcos, no verso 36, o evangelista Marcos, narrando Jesus ali orando no Getsêmani, ele coloca as palavras de Jesus, e se a gente entender aquele momento crucial, a partir dali ele vai ser traído, vai ser condenado, crucificado no nosso lugar, vai experimentar toda a ira de Deus por conta dos nossos pecados na cruz. Diz que Jesus orou assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Lembre-se disso. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É nesse momento que nós vamos chegar. De orar, de Deus responder, e ainda que eu e você não gostemos da resposta de Deus, de dizer como Jesus: se é possível, Pai, passa de mim esse cálice. Se não é, que eu faça a tua vontade. O livro de Abacuque foi escrito pelo profeta Abacuque, é isso que a maioria dos estudiosos, e é o que nós acreditamos. Abacuque significa abraço. O livro não conta sobre a vida do profeta, a sua história, se ele era casado, solteiro, quando começou seu ministério, mas conta que ele ora a Deus. E a sua oração como um profeta de Deus é pedindo uma intervenção miraculosa da parte de Deus, a fim de que o povo de Judá se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus. Deus responde à oração. Só que Deus responde não da maneira como Abacuque queria. Deus responde dizendo o seguinte: eu vou levantar um povo chamado caldeus, então eu vou levantar os caldeus, e vieram liderados pelo rei deles, Nabucodonosor, e eles vão ser a minha vara de correção, pela qual eu vou punir o reino de Judá pela sua desobediência, por causa do seu abandono, ou num sentido completo, porque havia abandonado a Deus. Abacuque ficou confuso. Por ora, no início, parece que ele não acredita como um Deus santo, justo, pode usar uma nação ímpia para corrigir o seu próprio povo. E aí, se você já leu o livro, eu espero que você já tenha lido, se não leu, certamente terá a oportunidade de ler. Quando ele chega no capítulo 3, ele ora novamente a Deus, só que agora ele vai se entregar para Deus. Ainda que ele não entenda, e me parece que ele não entendeu todas as coisas, assim como você e eu muitas vezes não entendemos a vontade de Deus, mas ele se entrega para Deus nessa oração, dizendo que ele confiaria totalmente em Deus. E eu chamo isso de uma linda oração de submissão, que é quando nós nos entregamos para Deus, ainda que nós não entendamos, falando: Deus, eu estou aqui, sou teu filho, tua filha, estou disposto a fazer a tua vontade, seja ela qual for, eu me entrego para o Senhor. Se você já experimentou isso, você sabe que você é tomado por uma alegria que muitas vezes não dá para se expressar com palavras. Creio eu que quando nós relutamos contra a vontade de Deus, nós acabamos por sofrer. Mas quando nós nos entregamos, ainda que sejam lutas e dificuldades o que nos espera no futuro, mas o nosso coração caminha em paz, porque nós temos a plena convicção de estar na presença de Deus. E é isso que acontece com esse profeta. E eu quero então nessa manhã caminhar um pouco aqui no livro, tá? Não vou ficar apenas no capítulo 3, mas caminhar no livro e falar sobre dois aspectos que eu vou julgar aqui fundamental para que nós entendamos e possamos também fazer essa oração de submissão ou de entrega, se assim você preferir. O primeiro aspecto é que Deus é soberano. Deus é soberano. O próprio Abacuque começa aí no capítulo 3 dizendo:
e orando a Deus, olha, eu tenho ouvido as declarações do Senhor e eu me sinto alarmado. Me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, Deus. Lembra-te da misericórdia. E veja o que ele diz no verso 16. Ouviu. Ele ouviu o que Deus tinha a dizer. E o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Você pode ler tanto no segundo livro dos reis, quanto no segundo livro das crônicas, quando Nabucodonosor veio com seu povo, os caldeus, e cercou Jerusalém, cercou o reino de Judá. Por aproximadamente 2 anos. Até que chegou um momento que não tinha mais o que comer, não tinha mais o que fazer, o rei Zedequias tenta fugir. E é claro que ele é alcançado, ele é preso, os seus olhos são vazados, ele e muitos homens e mulheres de Israel são levados cativos para o reino da Babilônia. Muitos morrem. E se cumpriu aquilo que Deus havia prometido. Deus diz, por causa do pecado de Manassés, lembra Manassés, filho do rei Ezequias, dos pecados que cometeu, e diz o texto que Manassés sacrificava os seus filhos, era agoureiro, se prostituiu com todos os ídolos possíveis e fez com que o povo de Judá abandonasse a Deus. Deus falou, eu vou punir esse povo. Esse povo se esqueceu de mim. Nós acreditamos que o tempo em que o profeta Abacuque está pregando é um pouco antes do profeta Jeremias. E se você já leu o livro de Jeremias, você vai ver todo o desastre, a catástrofe que foi o pecado na vida do povo de Judá. E ainda que Jeremias pregasse para que houvesse arrependimento, ninguém se arrependeu. Por 40 anos ele pregou e ninguém se converteu. Acreditamos que Abacuque está falando um pouco antes. E Abacuque tinha aquela esperança que eu e você sempre temos quando oramos. Nós olhamos à nossa volta, vemos problemas e dificuldades e nós nos lembramos do quê? Nós cremos num Deus que intervém. E ao longo da história Deus sempre levantou grandes homens, mulheres, para transformar, para cuidar do seu povo, para fazer uma revolução, uma transformação, para cuidar de nós. Quem sabe ele vai levantar alguém igual a Davi, igual ao apóstolo Paulo, e Abacuque então foi orar. Verso 1 e 2. Capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? E ele continua até o verso 4, mostrando que o povo estava quebrando todos os 10 mandamentos. Os 4 primeiros em relação a Deus e os 6 últimos nos nossos relacionamentos. Em poucas palavras, ele quer dizer que há um abandono de Deus. Mas a sua oração tem uma perspectiva. Deus pode levantar um homem. E certamente, irmãos e irmãs, eu creio que ele se lembrou dos grandes reis que promoveram tremendas reformas no reino de Judá. Ele deve ter se lembrado do rei Asa. Ele deve ter se lembrado do rei Josafá, do rei Ezequias, do rei Josias. Um menino que assumiu o reinado com 8 anos, com 18 ele manda reconstruir o templo. E diz o texto que ele fez com que o povo se voltasse para Deus, de forma que não houve um rei como ele. Mas Deus ainda disse, depois de Josias, eu vou mandar o povo para o cativeiro, por causa dos pecados de Manassés. Então Abacuque, como eu e vocês, oramos. Suplicamos para que Deus intervenha de alguma maneira. São dias difíceis o que nós vivemos. Tem muitos anos que nós oramos para que Deus levante alguém que venha, que seja usado por Ele para mudar a sorte do nosso país, talvez da nossa igreja, da nossa família, da nossa cidade, do mundo que nós vivemos. E aí muitas vezes Deus nos surpreende, fazendo não como nós imaginávamos ou pedimos, mas do jeito que Ele quer, porque o jeito que Ele quer é melhor. Sabe quando
não aguentamos mais e pedimos para Deus, Deus, só preciso levantar um homem comprometido. Quem sabe um igual Calvino, Lutero, Simonton. E às vezes as coisas não saem do jeito que eu e você imaginamos, porque quem controla tudo é Deus. Vejam o que diz aí a partir do verso de número 5 em diante, mas eu quero ler apenas o verso 7. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. A partir do verso 5, Deus fala assim para Abacuque, tá, eu estou ouvindo a sua oração. O povo me abandonou, tem pecado, tem problema. As coisas estão todas erradas. Você é meu servo, é meu profeta, está pregando a palavra, está tudo correto. Só que eu não vou mandar alguém para reconduzir o povo à minha presença. Eu vou mandar o povo denominado como os caldeus, um povo terrível, guerreiro, conhecido pela sua truculência, pela sua violência, e eles vão ser a vara de correção para Israel. Como já disse para vocês, Abacuque fica confuso, verso 12 até o verso 17. Abacuque fica confuso, talvez pensativo, talvez sem acreditar. Mas como Deus pode usar um povo tão ímpio, um povo tão ruim? Ainda que nós nos afastamos dele, ainda que nós temos cometido tantos pecados contra Deus, não teria um povo melhor para usar? E você, enquanto eu falo aqui, deve se lembrar de Jonas. Lembra quando Deus falou, Jonas, dispõe-te, vai até Nínive e prega o evangelho? Jonas falou, eu vou fugir, em Nínive eu não vou de jeito nenhum. Povo ruim, caçadores de cabeça. Eu vou pregar o evangelho lá, vai que eles se arrependem, vai que eles se convertem. E a hora que vierem aqui e dominarem o nosso reino, vão me matar. Jonas resolveu fugir. Deus encontrou ele lá no meio do mar, promoveu uma tremenda tempestade. Jonas sabia que ele era o culpado, falou, olha, eu sou o culpado, pode me jogar. Não, os marinheiros tentando outra saída, não encontraram, até que por fim resolveram jogar Jonas e um grande peixe o engoliu. Lá no estômago ou no intestino desse grande peixe, sabe lá, Jonas, lá para o terceiro dia, vai orar. Talvez ele estava furioso, chateado, mas ali ele ora, reconhece o seu pecado de desobediência e se compromete a fazer a vontade de Deus. O grande peixe o vomita na praia, ele vai até Nínive, ele prega. A cidade era para ser percorrida em 3 dias, ele fez em 1 dia. E você fala, nossa, que trabalho bem feito. Não, que trabalho mal feito. Era para ele falar assim, ó, se Nínive não se arrepender, se vocês não se arrependerem, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Ele só falou a parte ruim, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. O povo se arrependeu pelo toque de Deus. Ele nem foi diante do rei, mas o rei ficou sabendo da mensagem e se arrependeu, vestiu de pano de saco, fez um jejum, buscaram a Deus e diz que o povo todo daquela cidade se converteu. E isso acontece, irmãos e irmãs, porque nós cremos num Deus que é soberano. Às vezes não é o jeito que eu e você estamos orando, é do jeito que Deus quer e é muito melhor. Deus responde ao profeta, mas responde que vai mandar os caldeus liderados por Nabucodonosor. Vale a pena ler os últimos capítulos, tanto do 2º livro das Crônicas, quanto do 2º livro dos Reis. Ou então o finalzinho do livro de Jeremias, e ver o que Nabucodonosor fez. E olha que Abacuque só estava por imaginar essas coisas. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados. São aqueles moços, talvez ainda jovens ou adolescentes, que cresceram no reinado dele, de Nabucodonosor. Mas vejam que quando ele chega no capítulo 3, confuso, talvez ainda perplexo, ele vai reconhecer o seguinte, que ele deveria esperar em silêncio. Literalmente diz assim, pois em silêncio, capítulo 3, verso 16, a parte final, pois em silêncio deve esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Esse silêncio aqui é o seguinte, quando Deus está promovendo o seu juízo
Não adianta orar. Foi isso que ele falou para ele. Por 3 vezes orou e Deus falou, olha, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. O povo vai para o cativeiro, o povo vai ser punido, o povo vai experimentar a minha ira porque me abandonaram. E lá no capítulo 15 de Jeremias, Deus fala assim, ainda que Moisés e Samuel estivessem aqui, eu não os ouviria também. E olha que nós estamos falando de 2 grandes homens de Deus. Jeremias orou por 3 vezes, Deus falou, não é para orar. É aquilo que quando nós lemos lá em Apocalipse, às vezes nós não entendemos quando fala que por meia hora houve silêncio no céu. Significa que não há oração de intercessão por ninguém. Agora é hora do juízo de Deus. E como já disse, os caldeus vieram liderados por Nabucodonosor e de fato o povo de Deus foi punido. Deus poderia ter feito como fez em Nínive. Deus poderia ter feito como em outros momentos levantou grandes homens como Sansão, como Jefité, como Davi, como Abraão, como o apóstolo Paulo, mas ele falou, não, eu não vou levantar. Aqui é a hora que nós não entendemos. É Jesus no Getsemane falando assim, Pai, passa de mim esse cálice. E Deus falou, eu não vou passar não, você vai ter que passar por isso. Porque se Deus o livra daquele cálice, onde nós estaríamos? É o apóstolo Paulo que está lá orando, e por 3 vezes ele pede ao Senhor para que retire um espinho da carne, diz o texto, mensageiro de Satanás, Paulo dizendo para me esbofetear, para me humilhar, e Deus por 3 vezes falou, não, a minha graça te basta. Mas aí quando Paulo aceita aquele espinho e fala, então eu vou viver assim, ele mesmo reconhece, ele fala, então eu vou reconhecer que na tribulação, no problema, na dificuldade, é que eu encontro a felicidade, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. É a igreja de Atos que entende que quando Deus levanta uma perseguição, ali no capítulo 8, é uma oportunidade para pregar o evangelho em outras localidades. Somos nós aqui, irmãos e irmãs, hoje, com essa pandemia, com os problemas financeiros e tudo mais que nos acomete, de entender que nós cremos num Deus soberano, que nós temos orado pelo nosso país, nós temos orado pela nossa igreja. Eu também não entendo tudo que está acontecendo, mas eu tenho uma plena convicção. É uma intervenção de Deus para nos ensinar e nos mostrar alguma coisa. Talvez a começar por nós, povo de Deus, como já disse em alguns sermões aqui atrás, embriagados pelo poder, embriagados pelo dinheiro, e temos constantemente nos afastado de Deus para que a gente se volte para as Escrituras, para que a gente volte para a palavra de Deus, para uma vida piedosa, uma vida de leitura, uma vida de buscar a Deus de todo o coração, mas que jamais nos esqueçamos dessa verdade. Deus ouve a nossa oração. Abacuque, depois dessas perguntas lá no capítulo 2, ele fala, olha, eu vou me colocar na torre de vigília e eu vou ficar esperando a resposta do Senhor. Eu vejo como algo maravilhoso quando o texto diz assim, capítulo 2, verso de número 2, apenas a parte inicial. O Senhor me respondeu e disse, nós cremos num Deus que responde, que fala, que trabalha no nosso coração. Não há uma oração que nós façamos a Deus em nome de Jesus Cristo que Ele não nos responda. Ele não responde do jeito que nós queremos, porque Ele é soberano e sabe o que é melhor para você, para mim, para nós. Infelizmente o nosso coração não tem se curvado diante da grandeza e da majestade do nosso Deus. Nós temos duvidado do seu poder. Mas não duvide. Arrependa-se do pecado da rebeldia e da dureza de coração e volte-se para Deus. Deus é soberano, está no pleno controle de tudo. Nós estamos orando e Ele está respondendo. Eu não entendo porque eu não vejo o final, mas a ação dele visa sempre o nosso bem. É o que Paulo fala em Romanos 8, 28.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu posso entender o segundo aspecto dessa oração de submissão, que é o aspecto que nós dependemos totalmente de Deus. Nós precisamos reconhecer isso, nós dependemos totalmente de Deus. A nossa doutrina sobre soberania de Deus significa que Deus é soberano, tudo acontece por causa dele, tudo acontece de acordo com seus decretos, mas nós somos responsáveis. Ele mandou nós orarmos, então se eu não oro, eu não posso reclamar dele. Ele decretou e disse, vocês devem orar, nós devemos orar como ensinou Jesus, para santificar o nome de Deus, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita no céu, para que ele nos dê o pão de cada dia, para que ele perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas que cometem pecado contra nós, para que ele nos livre do mal. Então Deus mandou que nós orássemos, e ele disse, eu vou responder. Só que quando eu oro pensando em mim mesmo, aí ele não responde. E muitas vezes ele fala não. Outras vezes ele fala, espera. Às vezes, há respostas que nós vamos receber daqui 10, 15, 20 anos. Há respostas, se Cristo não voltar, que a próxima geração da igreja vai colher. Ou a próxima geração do nosso país. O problema é que nós, nessa hora que nós ficamos confusos, falar, mas aí então é complicado demais. É complicado na nossa perspectiva, não na de Deus. Quando eu me lembro que o povo ficou 430 anos como escravo ali no Egito, eu também penso, por que Deus não mandou lá pelo 20º ano, ou 40º? Por que esperar 430 anos? Não sei, eu não sei. Ele não me explicou tudo, mas foi a vontade dele. Por que se levantou um novo faraó lá, um novo rei, e não conhecia José? Mas por que esse homem não pegou lá, pediu para alguém ler as crônicas lá do Egito, para ele conhecer quem era esse homem? Não sei também. É a mesma coisa quando Jesus falou, olha, se eu tivesse pregado, se alguém tivesse pregado, se esses milagres fossem feitos em Tiro e Sidom, então lá em Sodoma e Gomorra, estou falando de Mateus 11, de Lucas 11, o povo de Sodoma e Gomorra teria se arrependido, mas Deus não quis mandar ninguém lá para pregar. Ele é soberano. É Ele que faz. E se fez é porque é o melhor, ainda que nós não entendamos. E aí eu estou tentando dizer isso, irmãos e irmãs, para que nós compreendamos que nós somos dependentes. Então eu tenho que orar sempre. Agora, se Deus vai me dizer sim, não, espera, aí é uma outra realidade. Mas eu tenho que orar. É por isso que Abacuque diz assim, verso 17 a 19 do capítulo 3. Aqui nós gostamos, achamos lindo e maravilhoso, e às vezes a gente só lembra de Abacuque por causa desses versos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. E ainda como um salmo, era para ser cantado essa oração ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Com os instrumentos de cordas, alguém deveria cantar essa belíssima oração para que nós possamos aprender e ouvir a voz de Deus. O profeta Abacuque nos ensina algo preciosíssimo no seu livro. Que quando nós oramos, Deus responde. Isso deveria nos bastar, irmãos, para que nós possamos empreender uma vida de oração. É o verso 2 que eu já li, quando ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? É o verso 12, quando ele fala, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, se referindo aos caldeus, e Deus vai dizer isso mesmo. Ou então no capítulo 2, verso 1, quando ele fala assim, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa.
Deixe-me fazer uma pergunta nessa manhã. Quantos de nós ainda estão esperando pela resposta da oração de Deus? Ou nós já desistimos? Ou nós não queremos orar mais? Deus responde nossas orações sempre. Eu já li aqui o verso 2, o Senhor me respondeu e disse. O que Deus disse, Abacuque não gostou. Vou enviar os caldeus como uma vara de correção. Mas essa era a resposta de Deus. No capítulo 3, verso 2, que eu li aqui no início, ele fala, olha, Senhor Deus, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Mas ele continua com a mesma esperança. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Depois de 70 anos, você pode ler isso em Esdras, no livro de Esdras, no livro de Neemias. Você pode ler isso no livro também dos profetas Zacarias, Malaquias e Ageu. Depois de 70 anos, Deus olhou com misericórdia para o seu povo e o trouxe de volta. Diz o texto lá em Esdras capítulo 1, Deus despertou um rei, um homem ímpio, Ciro, e esse homem quis construir o templo de Deus, porque Deus colocou no coração dele. Ele falou, quem é de Judá aqui? Levantou um censo, vocês vão lá e vão reconstruir o templo do Deus de vocês. Não duvide do poder de Deus, não duvide do que Deus pode fazer. Nós precisamos crer. E acreditar que mesmo em meio à correção, mesmo em meio ao trabalho dele, nós temos a esperança de uma renovação profunda nas nossas vidas. Deus cuida de nós. Não importam os problemas que nós estamos a enfrentar. Essa é a conclusão de Abacuque. Deus cuida de nós. Eu não vou me preocupar com os problemas, as adversidades, as lutas. Deus cuida de nós. E aí então ele faz essa oração belíssima. E é belíssima porque a gente só fica com o final dela, né? E ele diz assim, bom, se tiver figo, uva, azeite, ótimo. Se tiver campos produtivos, ovelhas no aprisco e gados no currais, e gados no curral, maravilha. Mas quer tenha ou não, e essa é a parte importante, quer tenha ou não, eu me alegro em Deus. Qual é o motivo da nossa alegria? Deus ou o bem-estar físico, espiritual, emocional, o que quer que seja? Ele está falando o seguinte, se vai ter uva, se vai ter trigo, se vai ter oliveira ou azeite de oliva, se vai ter os animais lá para o nosso sustento no campo, se os campos serão produtivos ou não, não importa. Porque nós já lemos nas Escrituras que houve 3 anos e meio de fome, houve fome de meses, e Deus continua a sustentar o seu povo. O maior exemplo que Deus sustenta é que durante 40 anos ele cuidou do seu povo, dando diariamente o maná. E diz o texto que lá de Josué, quando eles pisam na terra prometida, nunca mais caiu o maná que vinha dos céus. Aqui nós poderíamos trazer para a nossa realidade. Ainda que eu pegue Covid-19, que eu continue tratando de outras doenças, perca meu emprego, feche o meu negócio, tenha dificuldades de levar alimento para casa, não tenha como pagar as minhas contas, eu me alegro em Deus. É isso que ele está falando. Por isso que eu disse que é muito bonito ler os versos, mas quando eu trago para a realidade da minha vida, eu tenho que estar pronto para dizer isso e reconhecer que a minha alegria vem de Deus, que o meu sustento vem de Deus e que independente das circunstâncias, Deus vai cuidar da minha vida. Porque na vida, irmãos e irmãs, nesse mundo, pelo menos para nós, povo de Deus, funciona assim. Eu orei, eu busquei a Deus e Deus respondeu. E por hora eu devo passar por lutas e provações. Em outros momentos, e esses são poucos, tá? Eu orei, eu busquei a Deus. Deus respondeu e por hora devo passar por um período de bonança. Mas geralmente quando nós passamos por um período de bonança, nós nos afastamos de Deus. A igreja de Cristo nunca se deu bem em épocas de fartura, de alegria ou de bonança. Pode ler na história desses 2000 anos. Pode ler nas escrituras toda a história do povo de Israel.
Sempre quando havia fartura, abundância, a primeira coisa que acontecia era a tendência do povo se esquecer de Deus. Portanto, muitas vezes Deus permite os problemas, as dificuldades, as lutas, para que nós nos lembremos que nós somos totalmente dependentes dele. Nós precisamos orar como o profeta Abacuque e entregar a nossa vida em confiança a Deus sempre. Vejam que ele fala, o Senhor é a minha, verso 19, o Senhor é a minha fortaleza e me faz andar e faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente. Ele usa a figura lá da corça andando talvez à beira de um rio, de um lago, e ele fala assim, andar altaneiramente é andar acima do problema. Não há um problema que seja maior do que o nosso Deus. Aquele problema que você está passando aí na sua casa, aquele problema que eu estou passando aqui, que nós possamos estar passando e que nós vivenciamos hoje no nosso país, não é maior do que o nosso Deus. Se Deus quiser, Ele fala e acaba a pandemia agora. Eu sei que quando eu falo isso, a pessoa fala, por que Ele não fala? Eu também não sei. Mas Ele não é obrigado a falar só porque eu falei aqui. Deus não é uma marionete na minha ou na sua mão. A Bíblia já diz, quem foi o seu conselheiro? Quem deu palpite para Deus? Quem foi lá e orientou a Deus? Ninguém. Deus é sábio, é poderoso. Foi Ele que criou todas as coisas. Por isso, o melhor que nós fazemos é entregar as nossas vidas nas mãos dEle, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos amou, o qual morreu na cruz no nosso lugar, o qual nos deu o seu Santo Espírito que habita em nós. Mas eu não creio nele, então creia agora. Arrependa-se dos seus pecados. Dependa totalmente de Deus, creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque percebam que o profeta falou, ainda que os caldeus é que vão ser a vara de correção, então agora eu vou tranquilizar o meu coração. E houve necessidade. Como já disse, basta ler lá sobre o cerco que Nabucodonosor fez de aproximadamente 2 anos. Chegou uma hora que não tinha mais pão, não tinha mais nada. E aí então fica muito mais fácil invadir a cidade, prender o rei Zedequias e levar todo o povo cativo. Dependemos totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Não movemos um músculo sem a ajuda de Deus. O simples ato de respirar, de puxar o ar para dentro dos nossos pulmões, nós só fazemos porque Deus nos ajuda. Não seja autossuficiente. Dependa de Deus. Eu quero caminhar para a conclusão desse sermão nessa manhã dizendo o seguinte. Irmãos e irmãs, faz-se necessário que aprendamos a oração de submissão. Essa oração que ainda que eu não entenda a vontade de Deus, ainda que eu não queira a vontade de Deus, eu preciso, com a ajuda dele, vencer essa resistência no meu coração e me entregar para ele. Pai, se essa é a tua vontade, então eu vou fazer. É o que Jesus Cristo fez, é o que o apóstolo Paulo fez, é o que Davi fez. Lembra-se de Davi intercedendo pelo filho que ele teve, do adultério com Batseba? Estava em jejum enquanto a criança estava ali doente. Quando a criança morreu, ele cessou o jejum e falou, não, eu entendo que essa é a vontade de Deus. Eu entendo que é assim que vai se cumprir a vontade dele. É tempo de entregarmos tudo o que somos e temos para Deus. Não reserve nada. Não esconda nada. Reconhecer que Deus tem o melhor para nós. Ainda que não entendamos suas respostas às nossas orações. Faz um bem para a nossa alma. Talvez se você está relutando em entender tudo que está acontecendo, eu quero te convidar para que você se entregue nas mãos de Deus. E descubra a alegria de viver uma vida na presença dEle, na vontade dEle. Pode estar tudo desmoronando ao nosso lado, mas quando nós temos a plena convicção de estar caminhando na presença de Deus, de acordo com a sua vontade, nós continuamos, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Lembrem-se, Deus é soberano e nós dependemos totalmente dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, possamos orar uns pelos outros, possamos orar ao nosso Deus e colocar as nossas súplicas, as nossas ansiedades, as nossas petições diante dele. Possamos ser gratos a ele por tudo que ele tem feito.
O que Ele nos deu, nada supera. O maior benefício Ele já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. É tudo que nós precisamos. E olha que Ele nos deu tantas outras coisas. O seu Espírito que habita em nós, que nos ajuda nessa caminhada. Portanto, seja grato a Deus. Não está fácil, está difícil viver nesses dias, mas nós devemos reconhecer a sua graça e a sua bondade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos amá-lo e honrá-lo em todo o tempo. Amém? Nós vamos cantar o hino 299. Na verdade é uma oração, um pedido para que Deus possa fortalecer a sua igreja. Depois eu vou orar e nós vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós dedicamos as nossas vidas a Ti. Assim como o Senhor Jesus disse naquela noite de quinta-feira ali no Getsêmani: Pai, tudo Te é possível. Passa de nós esse cálice. Contudo, não seja o que nós queremos, e sim o que o Senhor quer. Nós acreditamos que a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável, que ela é o melhor para nós. Nós acreditamos que o Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor está no pleno controle de tudo. Por isso aquietamos a nossa vida e os nossos corações na Tua presença. Visita o Teu povo em cada lar, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Visita aqueles que ainda não Te conhecem, e que Teu Espírito os leve a crer em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se porventura alguém está andando longe do Senhor, se porventura alguém abandonou o Senhor, que o Senhor possa convencê-lo a se arrepender, a voltar atrás e voltar para os Teus braços graciosos e poderosos. Cuida de nós, tem misericórdia do nosso país, dos líderes do nosso país, e que o Senhor nos livre dessa pandemia, dos problemas financeiros, do sofrimento e da dor. Mas se tivermos que passar por eles, que passemos com a coragem que vem do Senhor, com a companhia do Senhor. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada na presença dEle, possamos orar uns pelos outros e saber que Deus tem sempre o melhor para nós. Amém. Fiquem com Deus.